combatendo o ódio de Satanás. Esse é o nosso tema. Um tema pesado. Mas vamos lá, porque Deus é conosco. Amém? E o texto que vamos ler está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. E vamos ler também Tiago 4 e 7. Então, primeiro, 1 Pedro 5, 8 e 9. Vou ver a versão ali, a minha diferença, depois eu leio na minha aqui. Diz assim: sede sóbrios, vamos ler juntos? Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em redor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ao qual resistir na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, na minha versão, o texto de Pedro está aqui. Versículo 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Porque o diabo, ele não tenta só nós aqui, mas em todo o mundo, e há muitos irmãos sofrendo nesse momento, por causa do ataque de Satanás. Então, muitos irmãos em todo o mundo passam pelos mesmos sofrimentos que nós. E lá em Tiago, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, de vocês aqui no meu. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Acabei lendo o 8, né? Mas vamos lá. Sabemos que Deus planejou a família. Ele planejou e criou. Deus só faz coisa boa, né? Ele planejou e criou a família. A família, portanto, é criação de Deus. Não foi invenção de homens. Deus não poderia escolher melhor lugar para o ser humano se desenvolver e ter um crescimento saudável do que a família. Mas existe alguém que não ficou nada satisfeito com a criação de Deus. Satanás, nosso inimigo. Ele odeia o ser humano e ele tem feito tudo para destruir a família. E não podemos ignorar a mão perversa, a mão assassina desse inimigo cruel, porque Satanás é cruel. E ele já começou o seu plano diabólico desde o Éden, quando tentou lá Eva, Adão, né? Então, depois também se manifestou lá no Caim, quando matou seu irmão. Então, já desde lá de trás, que ele já vem aprontando. Há muitas famílias sendo detonadas, arruinadas, massacradas pelos ataques do diabo. O que temos visto são famílias desconstruídas, famílias, marido e mulher, cada um por um lado, porque qualquer pisadinha no pé, muitas vezes, se separam, né? Filhos sofrendo nesse meio aí, né? É aquele jogo de empurra, quem vai ficar com quem. Muitas vezes um casal que começou com tanto amor, se amando tanto, e acontece uma coisa que passam a se odiar. Quando se separam, é ódio, um lado e do outro. E os filhos nesse meio aí, sofrendo. Não quer que fique com o pai, ou não quer que fique com a mãe. É aquele jogo de empurro com as crianças. Filhos rebeldes
não respeitam pai e mãe, maridos infiéis, mulheres também infiéis, famílias completamente destruídas. E Satanás está procurando uma brecha, está sempre procurando uma brecha, tanto na sua vida quanto na minha, para nos destruir. Logo, não podemos ficar de braços cruzados, só vendo a coisa acontecer. Não podemos ficar de braços cruzados. Temos é que lutar para salvar as nossas famílias das garras do maligno. O que a família precisa fazer para combater o ódio de Satanás? Primeiro, a família precisa ser vigilante. 1 Pedro 5,8 fala: estejam alertas e vigiem. Estejam alertas, ficam acordados, prestem atenção, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então ele anda ao nosso redor. Sabemos que ao nosso derredor, mais perto de nós, estão os anjos do Senhor, para nos guardar. Mas se dermos um espacinho, dermos uma brecha, que ele está ao redor, só esperando o momento certo para atacar. Ninguém está imune aos ataques de Satanás. Mesmo a pessoa mais consagrada, a família mais amorosa, unida, ninguém está imune aos ataques de Satanás. Pode ser a pessoa mais devotada, que está sempre aos pés do Senhor, e está orando, e às vezes quando as coisas estão indo muito bem, aí que ele quer aproveitar uma brechinha, se a gente der uma brechinha para atacar. Então ninguém está imune. Agora, como saber se o que você está sofrendo vem do maligno ou vem de Deus? Porque pode vir de Deus, né? Não devemos perguntar: ah, Senhor, por quê? Por que comigo? Né? Porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma serva fiel, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou uma boa mãe, sou um bom pai. Por que está acontecendo? Não tem nada que perguntar por quê. Que perguntar por quê? Mas você pode fazer a pergunta para Deus assim: Senhor, o que eu estou experimentando é uma tentação, uma provação ou um ataque? Você está sofrendo por algum motivo? Põe seu joelho no chão e pergunta para Deus: Senhor, isso tudo que eu estou passando aqui nesse momento, ou que a minha família está passando aqui, é uma tentação? É uma provação ou é um ataque? Se é uma tentação, eu tenho que resistir, não é? Se é uma tentação, eu tenho que resistir. Se é uma provação enviada pelo Senhor para me ensinar alguma coisa, eu quero aprender. Mas se é um ataque do inimigo, eu quero lutar. Então, se for uma tentação, precisamos o quê? Resistir. Se for uma tentação, temos que resistir. Mas se for uma aprovação enviada por Deus para nos ensinar alguma coisa, queremos o quê? Aprender. Mas se for um ataque do inimigo, precisamos o quê? Lutar. Olha o que aconteceu lá em 2 Samuel 11. Meu Deus. 2 Samuel 11, versículos 2 a 4, fala-se de Davi. Olha só, vamos ler ali. Olha, aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram: porventura
Então Davi mandou chamar mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para a sua casa. Versículo isso. Foi assim. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, gente, olha só o que aconteceu aí. Davi, no terraço da sua casa, muito bem, chegou ali, olhou para o terraço da casa vizinha, e quem ele vê? Batseba, uma mulher bonita, tomando banho. Isso aí é uma provação, tentação ou um ataque? Tentação. Davi, se é tentação, eu posso escolher ser ou não tentado, cair ou não, não é? Ele podia, viu a mulher, fechar a porta, sair dali. Outra coisa que não era nem para ele estar em casa naquele dia, não é? E ele deveria estar também na guerra, o povo dele estava na guerra, os soldados estavam na guerra. Ele não tinha que estar ali, ele não deveria estar lutando lá também, junto com os seus soldados. Ele estava ali, olhando para aquela mulher, e ainda, quando eu perguntar quem é ela, perguntou lá para um dos homens dele: quem é aquela mulher? É Batseba, mulher de Urias, que era um dos soldados dele. E ele manda chamar a mulher. Ela poderia até ter rejeitado, não ter aceito, mas como ele era rei, ordem do rei, então a mulher aceitou, se deitou com ele, tal, acabou engravidando. Tentação. Mas o que aconteceu daí? Olha a vida de Davi, né, gente? Um homem segundo o coração de Deus, porque é um homem também que nós vamos ver aqui, um homem que se arrepende, né? A mulher engravidou. E agora? O que fazer? Engravidou e ele manda chamar o marido que está na guerra. Olha a esperteza de Davi. Mandou chamar o marido que estava na guerra. Bom, vamos lá chamar, porque aí ele vem, vai dormir na casa, leva a esposa, e depois a criança está esperando falar que é dela. Vamos falar que é dele, né? Falar que é de Urias. Vamos chamar Urias. Urias veio e tal. Mas Urias não foi para casa, porque ele pensou: puxa, os soldados, os amigos, está todo mundo lá na guerra, lutando, dormindo lá ao relento. Eu não vou para casa dormir na caminha lá quentinha com a minha esposa. Eu vou ficar aqui. Ficou por ali. Acho que é nas escadarias ali da mansão, do palácio ali do rei, né? Ficou ali guardando o rei que estava lá dentro. Aí ele perguntou: e Urias? Não foi para casa não. De novo, vou ficar mais um dia com ele aqui. Vai descansar, tua esposa lá e tal. E Urias, mais uma vez, ele não foi. Não quis ir dormir. Agora, o que eu vou fazer? A mulher vai ter esse escândalo, né? Todo mundo vai ficar sabendo. Aí ele manda de volta Urias para a guerra e manda um recado: ó, coloca Urias na frente da batalha lá para ele morrer. E foi o que aconteceu. Foi Joabe, né? Lá na frente, mandou, aí colocou então Urias à frente lá da batalha, e Urias morreu. Aí a mulher, né, chorou e tal, ficou aqueles dias lá de luto e foi morar com Davi. Foi morar com Davi, teve um filho, mas glória a Deus, o que ele faz? Enviou uma enfermidade para a criança. E Davi ficou louco, aquela criança doente, ele não queria comer, não queria beber, não queria tomar banho, uma semana inteira, assim, aquele sofrimento, e orando, clamando, pedindo, e a criança morreu. Aí Deus fala para Natan, profeta, vai lá, conversa com Davi, fala com ele. Aí Natan, tão bonitinha, a história de Natan para Davi. E tinha 2 homens, um pobre e um rico. Tinha um que só tinha uma cordeirinha. E o rico tinha vários, né? Bois, tinha cordeiros, ovelhas. Então o pobre, então o rico recebeu uma visita e quis fazer um jantar, né? Dar uma festa. Aí, ao invés de matar um dos bois dele, ou um cordeiro, ele pegou o
a morte, aí Natan falou, esse homem é você, Davi. Olha bem, esse homem é você. Davi então sentiu na pele que ele havia pecado e ele falou, pequei contra o Senhor. Então ele reconheceu o seu erro e se arrependeu. Então Deus perdoou Davi, né? Ele se arrependeu, perdoou Davi, mas Natan falou, mas jamais a espada vai sair da sua casa. Né? Quantas coisas que Davi passou para ele. Mas era um homem que se arrependeu e se voltou para Deus. Então depois aí teve Batseba, engravidou de novo, e teve Salomão, etc e tal, foi assim a história. Então, provação. Além dele passou por aquela tentação e agora ele passou por uma provação e aprendeu a lição. Porque numa provação, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Agora, se é um ataque, a gente tem que lutar, né? Eu sempre, quando eu em casa, sempre fui assim. Se eu percebo alguma coisa que não está lá muito legal, aí eu começava, olha só, Satanás, se você está por aqui, metendo suas patas aqui em casa, você pode juntar suas tralhas, sabe, você me fala uma coisa. Aí até falei para Ana semana passada, Fabinho, meu filho, pai, Jana, assiste futebol, gosta de uma cerveja, né? Em nome de Jesus, ele vai ser resgatado pelo Senhor. Amém. Ele gosta de uma cerveja. Quando assiste futebol, gente, Fabinho assistindo futebol, ele xinga palavrões. É o time do outro time, se fizer um gol, é um palavrão. Se é do time dele que fez um passe errado, ele xinga. E ele xingando lá, eu falo, cuidado com essa boca. E quando desce para tomar café lá em casa, café lá em casa, né? Ele desce todo dia para tomar café, você fala, Fábio, respeita os seus filhos, respeita a sua esposa, você com essa boca suja. Por que, mamãe? O que eu fiz? Porque ele estava com a cara tão cheia de cerveja que nem lembra. Aí esse dia assistindo o futebol semana passada, tá Fábio falando. Aí eu falei, em nome de Jesus, olha Satanás, se você está aprontando pessoas, que é você que está colocando essas palavras na boca de Fábio, em nome de Jesus, você sai fora. Tira suas partes daqui, porque o seu lugar não é aqui. Aqui você não tem vez nem voz. Vá para o inferno, que lá é seu lugar. Falei, Senhor, a hora que Fábio abrir a boca para falar uma palavrão, fecha a boca dele. Aí depois dessa hora, ele não falou mais palavras. Amém. Graças a Deus. Espero que nos próximos jogos, mas se tiver, Satanás vai ouvir de novo. De novo. Ele não ataca uma vez só, né? Ele não ataca uma vez só. Irmãos, o diabo é real. Ele existe e ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de serviço. E conhece o seu ponto fraco. Ele conhece, todo mundo tem um ponto fraco. E ele sabe qual é. E é ali que ele vai atacar. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Para ser tentado. Ali era o Jesus Deus ou era o homem? Era o homem. O homem que estava sendo tentado, não era Deus. Era o homem e Jesus estava sendo tentado. Quantos dias, quantas noites ele ficou no deserto? 40 dias e 40 noites. Qual era o ponto vulnerável de Jesus naquele momento? A fome. A fome. 40 dias sem comer. Ele estava com fome. E o diabo sabia? Sabia. Sabia. Olha onde ele atacou. Se tu és o Filho de Deus, torne essas pedras aqui em pães. Né? Ele sabia que Jesus estava com fome. E falou, vai ser aí agora que eu quero. Só que Jesus tinha uma arma. Porque atacou Satanás com a palavra. Né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do homem. Então o ponto fraco de Jesus naquele momento ali era a fome. Jesus ele era humano. Era 100% homem, 100% Deus. Né? Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então ele sabe qual é o ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Às vezes o ponto fraco é mentira,
infidelidade não é só infidelidade no casamento, não. Seus negócios, você pode estar, né, fazendo coisas erradas, não é fiel nas suas coisas, no seu trabalho, ou qualquer coisa que você faça, pornografia. A gente conhece de, né, pessoas que são de igreja, pessoas ali, né, nome de Deus, que gostam, não sei se gostam ainda, espero que não. Acho que gostava, né? E por isso, família, por causa de nome de Deus. Adultério, sexo, o diabo sabe qual é o ponto fraco. De repente a pessoa abre o celular ou abre o computador, daqui a pouco aparece uma cena na pornografia. Aí se bater o olho e ficar ali, pode ter certeza que você não sai mais dali. E toda vez que você abrir, sabe quando você vai procurar uma coisa para comprar, né? Esse dia eu estava procurando, quero comprar uma mala de 10 quilos. Mas nem vou comprar para a internet, não. Mas toda vez que. Aí eu fui procurar, vendo o preço, toda vez que eu abri, pode parecer mala. Né? Então eu abri o Instagram, lá vem modelo de mala lá, porque você vê uma coisa. Então, se é um troço errado, pode ter certeza que você vai ficar preso naquilo. O diabo sabe qual é o ponto fraco. Vou contar rapidinho aqui, vou procurar resumir. Ponto fraco do meu marido e o que levou ele à morte. Eu espero até que ele esteja no céu, sabe? Não sei. O pastor que sonhou que ele no céu, né? Mas, olha bem, Toninho, meu marido, tinha um ponto fraco. Era jogo de baralho e apostado. É o que me causava muito sofrimento, muita tristeza, porque passava às vezes noites fora de casa, no jogo. Toninho estava frequentando a igreja de Sema. Logo assim que o pastor veio para cá, foi em 96. Pastor chegando aqui e eu estava saindo daqui para acompanhar Toninho na Getsemane, que ele estava frequentando lá, todo animado, comprou Bíblia, comprou na época, Nelson Neves tinha gravado, tinha se convertido também, gravado, e Valdeci, aquele Valdeci, vai dar tudo certo, né? Estava todo empolgado, culto no monte, ele ia, culto durante a semana, domingo, o homem estava assim, animado, sarcado. Só que eu não esperava que fosse fogo de palha, né? Estava naquele fogo. Então, mas, mulher tem que ficar junto com o marido, né? Cada um numa igreja, não está certo. Aí saí daqui, o pastor Laércio chegando, e eu fui para lá para acompanhar. Ficando, aí eu chego, aí o pastor Nilson dá o quê? Uma classe de escola bíblica. Fui ser professor de escola bíblica, Toninho para classe de novos crentes, até que um dia, quando terminou, que eu fui procurar, Toninho, cadê o Toninho? Toninho veio embora e me deixou lá. Me deixou na igreja, olha, a igreja lá na Rua de Santana, longe para Chuchu. Eu vim a pé de lá, a pé, e outras vezes eu pegava carona, que é o Ornão, que era de lá também, e me dava carona, sabe? Às vezes me pegava em casa para levar, porque depois ele nem queria mais, às vezes ia, às vezes não ia, então tá. O que aconteceu? Toninho me deixou lá para ir para onde? Pro jogo. Pro jogo. Aí acontece que eu fico com ele. Um acidente de moto. Aqui no Miramar, nessa pracinha que tem aqui no Miramar, fechou ali, o carro fechou, ele pegou o tornozelo dele. Pegou uma placa e mais 3 parafusos naquele tornozelo. Me deu um trabalho. Eu falei para ele, Toninho, Deus está mandando um aviso para você. Isso aí é um recado de Deus para você. Preste atenção. Você está pisando aonde não tem que pisar. Cuidei dele e tal, tá. Passou alguns anos. Toninho tem o segundo acidente de moto. Aqui em frente à Ademir Landerneiro. Segundo, foi na mesma perna. O acidente foi tão feio, eu não sei como ele não perdeu a perna. Porque amassou a placa que tinha no tornozelo com aqueles parafusos ali. Então, foi levado também. E tal, agora começou de novo, eu lá cuidando e tal. O homem chegou em casa e falei, ó, segundo o aviso de Deus para você,
Porque ele às vezes vinha aqui também, né? Vinha aqui na igreja, todo domingo, chegava, mas chegava já na hora da mensagem. Mas ele ia entrar aqui e sair, né? Então, segunda mensagem, segundo aviso de Deus para você. Continua entrando aonde você não tem que entrar. Está pisando onde você não tem que pisar. Irmão, 9 meses depois, 9 meses, 8 ou 9 meses, outro acidente. Aí foi aonde? Bateu com a cabeça aqui no Jardim Vitória, tinha até uma curva ali que tinha uma árvore que a gente passa lá, falava a árvore de Toninho. Bateu naquela árvore e teve uma fratura na cervical. Gente, fratura na cervical. Aí o homem passou, foi mal, né? Porque ele ficou sem andar, não se mexia, na cama ele não conseguia se virar, não me deixava dormir, que me chamava, Nilé, eu quero virar. Aí eu virava o homem, aí escorava o travesseiro do lado, aí, daqui a pouco nem peguei no sono, Nilé, quero virar para o outro lado. Eu ia, virava aquele homem, botava o travesseiro do outro lado. Então, aí foi assim, o médico falou, talvez não volte a andar. Não conseguia urinar sozinho, só com sonda. O médico disse, você falou para mim, vai ter que aprender a colocar sonda nele. Ele vai para casa e você vai ter que colocar. Aprendi a colocar sonda. O homem deu trabalho, eu falei, terceiro aviso de Deus para você. Você não está se atentando para isso. Você cuidado, porque se você aprontar mais uma, vai ser fatal. Presta atenção que Deus está mandando falar para você. Isso é aviso de Deus. Você continua pisando aonde você não deve. Então, falou que talvez não andasse, o homem voltou a andar. Cadeira de roda primeiro, fisioterapia, andador. O dia que o homem colocou uma muleta e foi andar com muleta, ele foi para frente da casa, pediu uma carona e foi para onde? Para o jogo. 1 ano e 1 mês depois, eu estava com a mamãe lá no Paris, né? Médico, me lá na doutora, mamãe de Zezé, estava lá, a Gilson, meu cunhado, me levou. Aí estava lá, estava demorando um pouquinho, porque lá não tem prioridade, porque todo mundo é prioridade. Estava lá esperando, lá, demorando um bocado, e daqui a pouco a Gilson, meu cunhado, chegou na porta assim, eu falei, cheguei perto de Gilson, falei, a Gilson está demorando, né? Ele falou, não é isso não, é que o Toninho sofreu um acidente. Eu falei, pronto, vai começar de novo a minha via cruz para o HPM. É todo dia. Pegava ônibus para ir para lá, então. Aí eu falei, bateu com o carro, porque aí ele já tinha vendido moto, porque não aguentava, não tinha mais força para pilotar a moto. Comprou um carro. Foi atravessar, olha bem, a Barra de Macaé, porque ele era fotógrafo, estava trabalhando, estacionou o carro, atravessou a pista, uma moto veio, atropelou ele. Aí não deu. Foi levado para a HPM, foi para o centro cirúrgico, mas não teve jeito. Morreu. Porque não houve gente, Deus manda aviso. Quantas vezes Ele manda recado para a gente e a gente não atenta para aquilo? Que nada, bobagem. Você passa por uma coisa, Deus fala, não passa por aí. Uma vez ele chegou em casa, um cheiro de cigarro, eu falei, por que está cheirando tanto cigarro? Você entrou lá naquela casa do jogo, porque ele só fumava quando jogava. Não, eu entrei só um pouquinho lá para tomar um cafezinho para ver meus colegas ali. Joguei um partidinho, mas foi brincadeira só. Eu falei, Toninho, você entrou para tomar um cafezinho? Quer dizer, ele continuou, né? Não parou. Gente, o diabo sabe aonde tentar. Ele sabe aonde, qual é o seu ponto fraco. Se você sabe que você não pode passar por aquela rua, vai passar por tudo. Ele está ali à espreita, ele sabe o que é que você quer ver. Então, gente, vamos ter cuidado, vamos ter cuidado. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Busque a Deus, vamos resistir aos ataques do inimigo. Busque a Deus através da leitura da Bíblia e oração. Olha o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, Raquel, 2, 22 e 23. 2 Timóteo 2, 22 e 23.
Olha o que Timóteo falou Paulo falou para Timóteo. Olha bem. Foge também das paixões da mocidade. Olha bem. Foge, né? Das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Olha bem, troca de companhia, né? Fuja das paixões da mocidade. E o versículo próximo, rejeita as questões tolas e desacisadas, né? Sabendo que geram contendas. Então, foge, às vezes começa uma discussãozinha ali, gente, besta, daqui a pouco o negócio esquenta de tal maneira que é supapo, é tudo que acontece ali, às vezes um mata o outro por causa de uma coisinha própria. Então vamos ouvir os conselhos. A Bíblia está cheia delas. Encontramos nas Escrituras muitos atributos de Satanás, Raquel veio para mim, que nos revelam seus métodos e seu caráter. Olha bem, olha o que eu pesquisei. Os nomes de Satanás, olha como ele é chamado. Ele é chamado de Gênesis 3:1. Nós não vamos ler o texto, não. Eu queria só aquelas palavras, os títulos. Não vamos ler os textos, que é muito texto. Eu só quero o título dele, só o nome que ele é conhecido. Ele é conhecido, vamos adiantar se a gente vai demorar. Sagaz, né? Um cara sagaz, ele é astuto, ele é malicioso, que está lá em Gênesis 3:1. Ele é também conhecido como enganador. É porque se ela tivesse colocado, os nomes eu ia pedir para vocês, quem quisesse copiar, porque a gente precisa conhecer o nosso inimigo, né? Precisa conhecer ele. E quiser depois procurar os textos. Sagaz, enganador, em Gênesis 3:13. Inimigo e vingador, Salmo 8:2. Ele é assolador, Isaías 54:16. Ele é tentador, olha os nomes, Mateus 4:3 diz, 1 Tessalonicenses 3:5. Ele é líder dos demônios, o tal do Beuzebu, em Mateus 12:24. Homicida, o nome dele, João 8:44. Ele é mentiroso e pai da mentira, João 8:44. Ele é mau, Mateus 6:13, João 17:15. Ele é Deus deste século, Deus com a letra minúscula, né? Deste século, segundo as Coríntios 11:14. Ele é anjo de luz. Olha, anjo de luz. Olha bem, anjo de luz parece uma coisinha boa, né? Eu penso que se Satanás se apresentar para vocês, não vai aparecer de chifre errado, não. Vai ser um cara legal, bonitão. Anjo de luz. Ele é príncipe de quê? Da potestade do ar. É também dragão e antiga serpente, que está em Apocalipse 12:7-9, e é chamado também de acusador. Olha bem, ele existe, ele é real. Satanás, ele tem suas táticas que ele usa para atacar o ser humano, consequentemente, a família. Quanto menos você souber sobre Satanás, mais ele gosta. Tá ouvindo? Quanto menos você souber sobre Satanás, mais ele gosta. Porque assim será bem grande a vantagem que ele terá sobre você. Você sabe muito pouco dele, ele vai ter muito mais vantagem sobre você, quando quiser te atacar em algum ponto. Mas o que Satanás prefere mesmo é que você não acredite na sua existência. Ele não quer que você acredite. E tem muita gente que não acredita, que acha que não existe não. Isso é história, mas não é não. O diabo, ele veio também, está lá em João 10:10, que ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Ele não presta em nada. Ele sabe como armar um laço direitinho. Salmo 91:3 diz, o laço do passarinho. Então, cuidado para não cair nesse laço.
pois uma vez preso nele, olha, irmãos, se você se arrepender, se voltar para Deus, Deus até pode te livrar desse laço. Agora, se não se arrepender, você vai ficar preso ali para o resto da vida. Portanto, esteja alerta, alerta e vigie. Segundo, não, antes daqui, quero contar uma historinha aqui. Deixa eu contar uma historinha. Uma historinha, olha bem, lá é o texto de Provérbios 4, 23, que fala sobre tudo que você deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem o quê? As saídas da vida. Guarda o seu coração. Tem uma historinha que diz, olha bem, que um homem estava disposto a se tornar milionário. Olha bem, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para se tornar milionário. Então o diabo ofereceu para ele uma mansão e falou, olha só, te dou essa mansão, mas olha bem, aquele prego na parede é meu e será sempre meu. Topa? Você aceita? Eu aceito, não tem problema. Ele tem um prego na parede. Então ele ganhou aquela mansão maravilhosa que tinha um prego na parede. Aí passou um tempo, ele resolveu, o dono da mansão, fazer uma festa e convidou os homens mais importantes da cidade. E foi os homens importantes, estava aquela festa maravilhosa, muita comida, muita bebida, né? E tudo ali que tem uma festa que é bom, tinha lá. E de repente entra um homem, vai lá naquele prego e pendura uma carniça fedorenta. Aí as pessoas que estavam ali naquela festa ficaram apavoradas com aquele mau cheiro, né? Mau cheiro que tomou conta daquele espaço ali. Aí o dono da mansão chama lá o segurança e manda expulsar, tirar aquele homem dali da festa. Aí Satanás aparece e fala, opa, pode parar, esse prego ali é meu, e se é meu eu posso usá-lo do jeito que eu quiser. O que a gente aprende com isso? Se deixarmos Satanás dominar um pequeno cantinho do nosso coração, isto já é suficiente para que ele transtorne toda a nossa vida. Por isso que o provérbio fala, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas. Guarda, como guarda o coração? Vigie, proteja, para que nada de ruim entre nele, nada que venha desagradar a Deus, nada que venha te tirar da presença de Deus. Guarda o seu coração. Não dê lugar, mas nem um pedacinho mínimo que seja para Satanás, porque ele vai acabar com a sua vida. Segundo, para combater o ódio de Satanás, a família precisa submeter-se a Deus. Não tem como enfrentar Satanás sem antes nos submetermos a Deus. Não tem como. Agora, o que significa submeter-se a Deus? Significa render-se, humilhar-se, entregar-se, ser dependente dele. Precisamos nos render realmente aos pés do Senhor, nos humilharmos, nos entregarmos a Ele. Senhor, eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu me entrego a Ti, né? Me coloco, Senhor, à sua disposição. Faça em mim, Senhor, a Tua vontade. Então, deixa-se ser usado por Deus. Então, submeta-se a Deus. Quando sujeitamos-nos a Deus, estamos nos preparando para o conflito com o maligno e nos fortalecendo. Tiago 4, de 7 a 10, nós vamos ler agora. Tiago 4, versículos 7 a 10. Eu vou ler aqui, carteando mais rápido na minha versão, diz: portanto,
submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Diz lá a palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Olha só o que diz ainda: pecadores, limpem as mãos. Limpem as mãos. Significa o quê? Pecado, gente. Pecado. Se estiver em pecado, não adianta querer enfrentar Satanás, não, porque ele vai rir na sua cara. Né? Então, limpem as mãos. Fuja do pecado. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. É mente dividida, ou a outra versão fala mente dobre, né? Mente dividida é o quê? Você está aqui um pé na igreja, um pé no mundo. Uma hora você ama a Deus, outra hora você ama o mundo. É o crente Raimundo, né? É um pé na igreja, um pé no mundo. Então, vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se. Lamentem-se e chorem. A pessoa está passando por um problema, está lá ruim e está rindo, achando graça de quê? Então a palavra de Deus fala: troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Está aí diz Tiago. Para lutar de forma eficaz contra o diabo e seus demônios, precisamos andar no poder de Deus, como diz Efésios 6, 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em Atos 19, 13, não precisa nem colocar se não quiser, se quiser pode colocar também. Ali conta que alguns judeus, eles andavam expulsando espíritos malignos, né? E eles tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. O demônio, o endemoniado, virou para ele e falou para eles, né, que eram os filhos de Céu que estavam ali, judeus. Aí o endemoniado falou para ele: olha só, eu conheço Jesus e conheço Paulo, e vocês quem são? E o endemoniado partiu para cima deles, deu uma surra que eles saíram, fugiram nus, olha só que arrumo para arrancar. Então, gente, não adianta. Está em pecado, não está na presença de Deus, não adianta tentar expulsar Satanás, não adianta querer bater de frente com ele, porque vai se dar mal. Ele pode rir na nossa cara, né? Ele pode rir na nossa cara. Temos que nos posicionarmos de tal maneira que o diabo não conseguirá nos vencer. Por mais que ele tente, não conseguirá derrubar uma família que se submete a Deus, orando, jejuando, alimentando-se diariamente da palavra de Deus. É o que nós temos que fazer. Se quisermos combater o ódio de Satanás sobre nossa vida, sobre a vida da nossa família, a nossa vida tem que ser assim. É orando, é jejuando e alimentando-se com a palavra de Deus, diariamente. Terceiro, para combater o ódio de Satanás, a família precisa usar armadura e armas espirituais. Efésios 6, 10 e 12. Efésios 6, só o versículo 10 e o 12. Deixa eu jogar esse óculos, não está ficando feio para mim. Tá lá. Vamos ler aí, 10 a 12, né? Vamos ler junto. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Não estamos lutando com o ser humano, não, gente.
Não é com o seu vizinho, não é com o seu patrão, não é com o seu irmão, não é com o ser humano. Nós estamos lutando, nosso inimigo é invisível. É invisível, mas é poderoso para destruir. Muitos crentes pensam que uma vez que se converteram e que foram lavados pelo sangue de Jesus, tornam-se imunes à influência do inimigo. Mas Deus é maravilhoso que nos deu liberdade, livre-arbítrio, né? Porque se Ele não tivesse dado, nós seríamos como robôs, né? Robô, tudo fazendo. Não, Ele nos deu liberdade. E como possuímos o livre-arbítrio, a qualquer momento podemos decidir não obedecer a Deus e não nos beneficiarmos do poder também que há no sangue de Jesus. Nós temos a liberdade de escolha. Deus nos deu. Ele não quer robô atrás dele. Você pode escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Outra coisa que não podemos esquecer é que nós somos descendentes de uma raça caída. E o que nos deixa suscetíveis aos ataques de Satanás. Nós somos descendentes lá de Adão e Eva. Eles caíram, né? E nós somos descendentes. O apóstolo Paulo disse que ele disciplinou o seu corpo para que os pecados da carne não o fizessem perder a batalha interior e ser desqualificado para fazer o trabalho do Senhor. 1 Coríntios 9, 26 e 27 diz assim: sendo assim, olha o que Paulo fala, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos ler o que está lá. Vamos ver naquela linguagem. 26, ok? Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Imagina, você prega, outra pessoa se converte, você fala de Cristo e tal, você vê mudança nas outras pessoas, mas Deus, olha lá, reprovado. Você fala aquilo que você não faz, que você não pratica. Né? Fala todo errado, a vida toda errada e está pregando o amor de Deus. O outro se converte para você mesmo, está lá reprovado. Então, por isso que precisamos aqui fazer como Paulo, né? Esmurrar o meu corpo, fazer o meu corpo escravo, para ele não tentar fazer aquilo que eu não quero. Amém? Deus providenciou tudo o que necessitamos para derrotar nosso adversário. Tanto o inimigo de dentro, que é o nosso eu, quanto de fora. Temos a armadura e armas poderosas em Deus. Segundo aos Coríntios 10, 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. As armas que você vai usar para combater contra Satanás não vai ser um canivete, um revólver, uma faca, não, nada disso. Mas as nossas armas não são humanas. Elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Portanto, como deve ser o nosso guarda-roupa espiritual? Nós temos um guarda-roupa lá, barrotado de roupa, tem roupa que a gente nem usa. Agora, e o nosso guarda-roupa espiritual, como deve ser? Eu vou ler aqui, nessa versão aqui da Bíblia Bom Dia. Paulo, ele se inspirou nos soldados romanos, quando ele escreveu esse texto aqui falando sobre a armadura de Deus, né? E as armas, ele se inspirou nos soldados romanos que patrulhavam os arredores da prisão onde ele estava. Porque nessa época, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma.
numa prisão domiciliar. Então ele viu os soldados que estavam patrulhando, né? E ele viu a roupa deles. Foi aí que ele se inspirou e colocou. Então na Bíblia, bom dia, na tradução na linguagem hoje diz assim: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Cinturão era aqui abaixo do peito. A verdade como cinturão. Jesus é o quê? Ele diz que ele é a verdade. Precisamos usar a verdade como cinturão, nos amarrarmos, apertarmos, porque o cinturão tinha que ser apertado. A verdade, o homem também tem que ter esse cuidado. Cuidado com a mentira, falar mentira. Então você tem que ser verdadeiro. Vistam-se com a couraça da justiça. A couraça é como um colete. Ele e o cinto, a couraça da justiça, olha bem, da justiça. Então, a couraça e o cinto, eles tinham que ser bem presos, bem amarrados, bem apertados para segurar a armadura. Isso é bem preso ali. Justiça. Cuidado para não sermos injustos. Precisamos ser pessoas justas em tudo que fizermos. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. No Oriente, as pessoas entram dentro de casa, tipo calçado, né? Entra descalço, ou calça de chinelinho. Mas quando coloca o sapato, é porque está o quê? Pronto para sair. Assim, gente, se você está andando de havaiana dentro de casa, se precisar sair, você coloca o sapato. Botou o sapato, está pronto para sair. Precisamos estar com nossos pés assim, prontos, protegidos, prontos para sair, para pregar o Evangelho da paz. Levem sempre a fé como escudo, olha bem. O escudo, soldados tinham aquele escudo, que segurava assim, né, para proteger contra as setas, né, aquelas flechas, os dardos inflamados do inimigo. Então tem que ter a fé como escudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta nada você querer fazer e acontecer se você não crê. Se você falar que Satanás é isso, se quiser combater ou se livrar de uma tentação, não passar para ele, mas se você não acreditar que vai acontecer alguma coisa, se você não ter fé, realmente não acontece. Nem adianta bater de frente, porque vai perder. Então, a fé é como escudo, tem que vir à sua frente a fé, para poder se proteger de todos os dardos do maligno. Recebam também a salvação como capacete. Olha bem, nós somos salvos, Cristo nos salvou, temos a salvação como capacete para nos proteger a mente, né? A mente, quando qualquer coisa ruim que Satanás quiser inculcar na sua mente, você está protegido com o capacete da salvação. E a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo nos dá. Essa é a espada. Essa é a espada do Espírito Santo de Deus. Agora, olha bem que os estudiosos bíblicos, eles observaram dois detalhes. Que somente a espada do Espírito é uma arma de ataque. Mas isso aqui não é para atacar tocando na cara de Satanás, não, porque não vai pegar nem na cara de ninguém. Não é isso? Não é dessa maneira, jogando em cima para. Né? Não é dessa maneira aqui, mas o que está aqui dentro, o que ela é, que é a palavra de Deus. Só com isso aqui você pode atacar. Dessas outras armas aqui, só essa que é de ataque. Só essa. Todas as outras são de defesa. O cinto, né, para proteger. Aqui a couraça, o sapato protege os pés, o escudo te protege. Todos os outros são para te proteger. São armas de defesa. A única que ataca é a palavra de Deus. Agora uma coisa, nenhuma arma protege a retaguarda, as suas costas. Tem alguma arma que protege ali? Paulo não deu. Por quê? Porque Paulo não se preparou para fugir de uma batalha espiritual. Não se preparou para fugir, porque não podemos fugir do nosso inimigo. Não podemos dar as costas para ele. Assim como Paulo não criou uma arma para defender as costas, porque ele sabia que ele não podia fugir do inimigo. Você tem que atacar e derrotar o inimigo.
não fugir dele. E é aqui. E terminamos, meus irmãos. Nós temos aqui a Bíblia, que é a palavra de Deus, para nos ensinar em toda e qualquer situação. Satanás nos odeia. Podem ter certeza disso, que ele nos odeia e odeia a nossa família. E o seu desejo é nos destruir, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Precisamos estar sempre prontos para nos defender e defender a nossa família das garras de Satanás, fortalecidos no Senhor. Só Ele. Não vai de cara limpa, porque não vai dar certo. A nossa força vem do Senhor. Não pense que você consegue sozinho, não consegue. Porque a nossa força vem do Senhor. O diabo está sempre às espreitas, esperando uma oportunidade para atacar. Estejamos então sempre prontos, alertas, vigilantes e vestidos com a armadura e tendo as armas espirituais de Deus e assim capacitados para combater contra qualquer tipo de investida do inimigo contra as nossas famílias. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu queria chamar Jonathan aqui para ele orar.